Certo, boa noite a todos, e agradeço mais uma vez o convite a toda a comissão organizadora aí do evento. Adorei a palestra do professor César, eu utilizo o Just Dance nas minhas terapias para trabalhar com os pacientes, eles adoram, então esse é o grande momento, que eu já compartilho a tela aqui. Eu vou procurar ser bem breve para que a gente possa ter um tempo confortável para discussão. E especificamente eu vou falar sobre o uso excessivo de telas, né, e já deixa claro aqui que a tecnologia, ela não é, né, a gente viu que a tecnologia, ela não é a vilã, a grande vilã desse momento que a gente está vivendo. Vocês conseguem visualizar minha tela? Ainda não. Ainda não, Érica. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Compartilhar. Deu certo? Agora está entrando. Tá jóia. Então, vamos lá. Especificamente, eu vou acabar falando um pouco sobre o meu artigo, que a gente publicou sobre o tema, né? E, de uma forma bem sucinta e rápida, eu gostaria de relembrar alguns conceitos chaves sobre o desenvolvimento motor. Tá? Então, a gente relembrando que o desenvolvimento motor, ele é definido como sendo essa mudança contínua do comportamento motor que acontece ao longo do ciclo da vida, e essa mudança, então, ela é provocada pela interação do indivíduo, a tarefa e o ambiente, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, esse processo de desenvolvimento motor de um indivíduo típico, ele vai servir, então, como referência e uma base sólida para orientar tanto a intervenção quanto a terapia desses indivíduos atípicos. Então, destacando essa linha, né, do contexto histórico do desenvolvimento motor, então, ressaltando brevemente o contexto histórico, e as primeiras pesquisas, então, lá na década de 30 e 40, elas descreveram muito bem essa sequência do desenvolvimento motor, como que conhecemos, né, como os grandes marcos do desenvolvimento. Então, na década de 80, a gente tem essa nova geração de pesquisadores que passaram a ter um foco em estudar as habilidades motoras de crianças já em idade pré-escolar. Então, sendo destacada, então, a importância, novamente, do ambiente, assim como da tarefa para o desenvolvimento da criança. Então, a gente dando esse salto para a realidade, né, para a nossa atualidade deste momento, as pesquisas, então, elas passam a ser direcionadas, então, para a compreensão desses mecanismos que influenciam o desenvolvimento motor. Então, considerando essa visão mais transacional, de relação causal, ou seja, os fatores ou as restrições do indivíduo, né? Então, a gente vê o indivíduo, a tarefa e o ambiente aí, não só interagindo uns aos outros, mas como também eles sendo modificados uns pelos outros, né? Como uma grande engrenagem. Então, fazendo um resumão do que já foi falado aqui pelos demais professores, a gente viu a importância da tarefa, né, e do ambiente para o estímulo e desenvolvimento das habilidades motoras. E aí eu gosto muito de citar essa questão das fases, né, desses marcos do desenvolvimento motor, que ela acaba sendo, e a gente ressalta então o movimento como sendo essa ferramenta importante para esse desenvolvimento. Então a gente tem as fases, elas sendo representadas como essa progressão sequencial das habilidades motoras ao longo da vida. Então, dentro desse modelo teórico do professor Galahu, né, que divide essas etapas em 4 fases, então a gente tem a fase motora reflexa, né, sendo os movimentos involuntários, né, que ocorre desde a fase uterina até 1 ano, a fase motora rudimentar, com os movimentos estabilizadores, né, sendo a primeira, né, forma propriamente de movimento mais estruturado, com os movimentos estabilizadores, manipulativos e locomotores. Então, eles ocorrem até aproximadamente aos 2 anos de idade. Já a fase motora fundamental, que é a fase de aquisição, né, onde a criança
passa a experimentar todo o ambiente e a tarefa para aquisição de aprendizagem motora, então ela ocorre dos 3 aos 6 anos de idade. E por fim, a fase especializada, representando aqui então o auge do desenvolvimento motor, onde os movimentos até aqui aprendidos, eles são refinados e combinados. Então, é importante ressaltar que aqui a criança ela passa a demonstrar então maior interesse por atividades esportivas, né, justamente porque ela passa a ter uma maior competência motora. Então, essa etapa, ela se inicia aos 7 anos, mas a gente pode dizer que ela se estende até o longo da vida do indivíduo, justamente porque esse aprendizado motor, ele é contínuo, né. E aqui, nesse exemplo clássico da ampulheta do Galahu, a gente ressalta, então, que esses limites etários de cada fase do desenvolvimento motor, ele varia, então, de indivíduo para indivíduo, justamente considerando, então, a forma como cada um, né, vai alimentar aqui a sua ampulheta, né, considerando os fatores do ambiente e da tarefa. Falando um pouco mais, então, das habilidades motoras, então, relembrando que elas são desenvolvidas, né, nesse sentido céfalo-caudal e proximal distal, a gente pode incorporar, né, descrever essas habilidades em 3 grandes áreas, né, da motricidade. Então, a gente tem a área da coordenação, sendo composta, então, pela motricidade global e fina, a área da percepção, que é a orientação do corpo no espaço, né, e a temporal, sendo, então, essa consciência de tempo, fazendo parte dessa grande área da percepção. E, por último, a área da propriocepção, muito bem explorada, né, pela educação física também, e assim como na fisioterapia, a gente tem, então, as áreas do equilíbrio e do esquema corporal, compondo, então, essa área da motricidade. A gente pensando, então, nessa avaliação do desenvolvimento motor, então, eu citei aqui nesse slide alguns exemplos clássicos, né, de instrumentos, de bons instrumentos para fazer essa avaliação do desenvolvimento motor. Então, a gente pode citar alguns bastante conhecidos, então, como, por exemplo, a MABC, a Peabody, a própria escala Bailey, né, que são instrumentos já bem difundidos e validados na literatura. Então, nesse trabalho que a gente publicou, nós utilizamos, então, a escala do desenvolvimento motor, que é do professor Francisco Rosa Neto, que ele é, inclusive, parceiro lá do nosso grupo de estudos em primeira infância. E eu ressalto aqui, então, que é uma escala que ela já também é bastante conhecida aqui no Brasil, tem aproximadamente 130 pesquisas que relacionam em diversas áreas, tanto da educação física, da terapia ocupacional, como também da fisioterapia. Tem 53 artigos indexados, né, e eles também trabalharam com as validações referentes às dimensões específicas da escala. Bom, eu acho que é notório neste momento em que a gente vive, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão da pandemia e o tempo de tela, né? A gente precisa considerar, diante dessa atualidade, então, o aumento do comportamento sedentário nas crianças. Então, se a gente pensar que a atividade de brincar, que é a principal ocupação da criança, e é responsável por essa estimulação e desenvolvimento motor, a gente pensar, então, trazendo isso para essas últimas décadas, as crianças, então, passam a utilizar outros recursos para essas brincadeiras. Então, é como se a gente tivesse uma forma de brincar diferente. E dentro desse contexto, a gente tem o termo, então, surgindo e sendo bastante discutido na literatura, que é o termo tempo de tela, e que a gente pode, então, definir, né, como sendo o tempo gasto em atividades como assistir TV, jogar videogame ou tablet ou no celular, né? Então, o tempo de tela, ele acaba sendo o principal responsável por esse aumento do comportamento sedentário nas crianças. E eu cito diversos outros estudos aqui embaixo, no rodapé da referência aqui do slide, esses prejuízos que são muito discutidos na literatura, né? Então, os prejuízos nas habilidades motoras, a diminuição de horas de sono, e as alterações, inclusive, de comportamento e de atenção.
Uma coisa importante aqui que a gente pode destacar é que as diversas associações, tanto americana quanto brasileira, elas publicam constantemente alertas quanto ao uso do tempo de tela em crianças. Então, essa última atualização, ela foi publicada em 2016, e a gente tem outras questões importantes que foram inseridas na literatura. Então, por exemplo, em 2018, na atualização do CID-11, né, que é aquela classificação internacional das doenças, a gente tem a inclusão na seção de vício, o uso abusivo de tecnologia e jogos eletrônicos. Então, a partir daí, ele passa sendo, então, classificado como doença. Então, um exemplo que a gente pode citar aqui nessa faixa etária, do que nós utilizamos em nossa pesquisa, então, crianças de 4 a 6 anos, né, em idade pré-escolar, o que as associações recomendam é que essas crianças utilizem no máximo, né, entre 1 ou no máximo estourando 2 horas por dia de tela, tá? E em adultos, como curiosidade, eles recomendam desconectar 2 horas antes de dormir e não utilizar durante as refeições. Então, é bastante interessante essa questão na atualidade. Então, citando rapidamente aqui o objetivo do artigo, então ele foi determinar o perfil de atividade física das crianças pré-escolares e sua associação com hábitos de tela e sono. Então, destacando aqui a metodologia geral do nosso estudo, ele fez parte de um estudo maior, né, então a minha pesquisa de doutorado, ela foi um braço desse estudo de trauma, saúde mental e desenvolvimento da primeira infância. Então, ela tem um desenho transversal, e nós avaliamos, então, 1.250 crianças de 4 a 6 anos e também os seus pais. Tá? Os pais, eles eram entrevistados pela nossa equipe. Tá? Então, destacando aqui o instrumento que a gente utilizou para fazer, então, essa avaliação dos hábitos diários da criança. Então, esse questionário, ele era respondido pelos pais, né, um questionário bem breve, porque a gente tinha muitos outros instrumentos para avaliação de psicopatologia dos pais, da criança, enfim. A entrevista, em média, ela durava 1h30 com os pais, tá? Então, a gente tem aqui esse questionário breve para fazer essa avaliação, né, destacando esse nível de atividade física da criança, referente, então, a esse perfil, né, essa percepção dos pais. Eu destaco aqui essas duas questões do questionário. Então, quantas horas por dia o seu filho assiste a TV, joga o videogame ou usa o computador. Então, aqui vejam, a gente utiliza, então, as diretrizes, né, das associações, da Associação Americana de Pediatria, limitando, então, aqui o recomendável. E se seu filho pratica algum esporte regularmente fora da escola, então, fora do ambiente escolar, tá? Isso aqui a gente vai destacar depois nos nossos resultados. Então, nós utilizamos, né, a EDM, que é a escala de desenvolvimento motor, e aqui o nosso desfecho utilizado, então, foi o QMG, que é o quociente motor geral, e nós dicotomizamos, então, essa variável, né, esse resultado. Então, nós utilizamos como inferior, né, os valores abaixo aqui de 89 na pontuação da escala, e normal superior, valores acima desses valores citados. Então, para quem não conhece ainda a escala, né, algumas fotinhos aqui, exemplificando os testes, né, a testagem da avaliação motor é uma avaliação super rápida, né, que leva em torno de 30 a 40 minutos, a criança que consegue fazer, em média, praticamente toda a bateria, né. E aqui, então, a nossa amostra, né, que nós fechamos aqui em 926 crianças avaliadas, né, dessas 1.292 entrevistas com os pais. Então, nós avaliamos diretamente essa criança com a EDM, tá? E aqui está o nosso artigo publicado, ele foi publicado agora recentemente na edição de junho da revista Cyber Psychology, Behavior and Social Networking, tá? E eu destaco aqui, então, a nossa primeira tabela, né, a tabela principal aqui do nosso estudo, e aí, referenciando, então, aqui os nossos resultados, a nossa prevalência, então, foi assim, ó,
As meninas apresentaram, então, um pouco menor, né, a nossa prevalência, de 19,5%, em contrapartida dos meninos, 31,4% de uso, né, de excessivo de tela. Olha que interessante essa questão de percepção de atividade física. Então, 90% dos pais, eles responderam que as crianças, elas não fazem nenhuma atividade física regular, né, nenhum exercício fora da escola. Então, tudo que eles praticam é dentro do ambiente escolar, tá? E o tempo excessivo de tela ali representou, então, na nossa prevalência aqui, 28%, e 55% das crianças, então, faziam as refeições assistindo a televisão. Isso é muito comum, né, se a gente pensar, talvez não numa realidade tão distante, em que a gente ia para os restaurantes, a gente socializava mais, a gente via muito constantemente as crianças utilizando o telefone dos pais, enfim, entre outras questões. Aqui nessa tabela 2, então, a gente tem a nossa regressão, né, e eu destaco aqui, então, que o tempo excessivo de tela, ele foi responsável, então, por aumentar, né, em 72% a chance da criança apresentar uma baixa motricidade, né, uma habilidade motora pobre. É bastante coisa quando a gente pensa nisso, né, porque de uma forma em que a gente citou, né, a gente viu os professores falando nas outras palestras do quão benéfico a forma correta de se utilizar a tecnologia, ela propicia ganhos infinitos. E a gente vai destacar isso, exatamente o porquê que isso acontece de forma maléfica, né? A criança, quando utiliza essa questão da tecnologia de uma forma mais ociosa, em que ela não está produzindo nenhuma questão, não está interagindo com a tecnologia, ela acaba sendo responsável, então, porque para as crianças não desenvolverem, então, essas habilidades motoras. E responsável também, então, pelo esse aumento da inatividade física. Então, normalmente a criança passa muito tempo assistindo desenhos, enfim, joguinhos, que ela não consegue interagir de uma forma ativa. Isso é uma grande questão que a gente alerta, inclusive, no artigo, para que seja incentivada, então, essas práticas esportivas de promoção de saúde em crianças com essa faixa etária. Mas veja que interessante, esse artigo a gente submeteu no ano passado, né, e ele foi publicado agora, nessa edição de junho, nesse auge da pandemia. E a revista nos solicitou, inclusive, enfim, uma resenha sobre como que a gente se posiciona diante disso, né, o tempo de tela na pandemia. Então, veja, as crianças, elas estão afastadas das escolas, né, e a tecnologia, então, ela se tornou vital. É tudo que a gente tem nesse momento para permitir que essas crianças interajam, acessem os materiais educacionais, elas tenham aulas, inclusive, e também façam o que é mais importante para elas nesse momento, que é brincar. Então, veja, se antes da pandemia a gente tinha uma média de 3 horas por dia que essas crianças utilizavam a tecnologia, hoje esse número dobrou. E isso gerou uma demanda, uma busca de informação dos pais muito grande, no sentido de, e agora, né? Eles estão o tempo todo conectados. O que eu faço? Porque tudo acontece agora na tela do computador. Eu precisei montar um home office por meu filho. Como que eu me posiciono diante disso? Eu acho que a grande questão que a gente pode levantar na discussão posterior é que talvez agora esteja tudo bem. Porque, veja, a forma como as crianças utilizam essa tecnologia agora é de uma forma diferente. Então, eu destaco aqui nesse slide as dicas de uso de tela, que inclusive é embasado pela própria Associação Americana de Pediatria, que lançou uma nota agora recentemente, foi em março, logo no comecinho da pandemia, de como fazer esse manejo diante dessa situação. Então, a gente pode destacar aqui que é importante que os pais, então, desafiem seus filhos a praticar esse autocontrole tecnológico, né, estabelecendo, então, limites, pausas entre uma atividade e outra, e fazer com que eles mesmos percebam que é necessário desconectar.
Então, é importante esse ambiente controlado. Então, a criança, ela precisa estar com uma supervisão. Então, é importante que os pais, eles possam permitir que a criança utilize essa tecnologia, mas que fique na visão, que eles consigam acessar isso de alguma maneira. E principalmente aqui, ó, destaco evitar o uso sedentário e ocioso das telas, o que era muito constantemente utilizado. Então, hoje, com a pandemia, a gente teve um crescimento muito grande dos próprios professores de educação física proporcionando aulas para os seus alunos, atividades com a tela. Então, a criança passou a ver a tela de uma forma diferente, não é só estar parado, né, sem interagir. Hoje é uma forma muito mais benéfica. Então, outra coisa importante que os pais precisam fazer é incentivar esse uso de telas para alguma atividade. Então, é melhor que a criança ela use a tela durante esse período de distanciamento social, porque também é necessário. Muitas vezes os pais precisam trabalhar em casa, ter as suas rotinas, então é preciso fazer esse manejo de uma maneira mais consciente. Outra questão importante aqui que a gente pode destacar, então, que é manter ambientes, né, controlados. Então, estabelecer que a criança não leve essa tecnologia para o quarto, por exemplo. Então, para que ela consiga estabelecer esse limite de que naquele momento ela vai descansar, ela vai ter o tempo de relaxamento, de sono, que é muito importante. Uma questão que a gente pode destacar aqui, dentro dessa questão dos próprios prejuízos, né, da tecnologia, é a questão do sono na criança. Então, a gente viu que no nosso estudo, por exemplo, as crianças que utilizavam muito mais tempo a tecnologia, elas tinham, em média, 30 a 40 minutos menos de tempo de sono durante a noite. Isso é bastante coisa, né? E outros estudos corroboram com esses achados, que inclusive o tempo de adormecimento ele acaba sendo mais tardio, justamente pela essa necessidade de elevar os níveis de melatonina, de ter esse relaxamento. Então, restringir o uso de tecnologia no quarto, se possível, né? Se tiver um outro ambiente, seria muito melhor, tá? E eu acho que o grande chave, assim, que a gente pode destacar desse ciclo de palestras é que a tecnologia, ela é um grande aliado, né, para este momento, porque não é só porque só isso que a gente tem, mas porque a gente passou a utilizar de uma forma muito mais consciente. Então, os professores citaram diversos estudos super interessantes, então, eu mesma, enquanto terapeuta, fisioterapeuta, eu utilizo para trabalhar a motricidade das crianças, esse recurso que é muito lúdico, que chama muita atenção, as crianças têm muito mais interesse de participar. Dentro do ambiente escolar, o aprendizado ainda é um pouco limitado, porque a gente ainda não tem protocolos muito bem definidos, né? Então, existem alguns conceitos, alguns profissionais, diretores, enfim, são mais resistentes a inserir essa tecnologia. Nós temos uma pesquisa em paralelo que nós estamos desenvolvendo agora, que é o Elos, que é um jogo Elos, que é muito bem conhecido, em que a gente vai tentar trazer isso também para o virtual nesse momento. Então, eu ressalto que, embora a gente saiba e seja muito bem difundido todos os efeitos deletérios do uso excessivo e prolongado da tecnologia, a gente tem um outro lado, né, uma outra vertente que traz e evidencia isso de uma maneira muito positiva, né. E outra questão importante que fica de dicas aí para os papais e mamães que estão assistindo, né, que a criança ela sempre aprende pelo exemplo, muito mais pelo exemplo. Então é importante que os pais também estabeleçam esses limites para que a criança observe que essa regra também vale para ele, né? E esse manejo acaba ficando muito mais facilitado dentro do dia a dia, neste momento que a gente vive, tá certo? Acho que é isso, pessoal. Foi bem rapidinho aí para a gente não estender muito mais. Qualquer pergunta, estou à disposição.